João 4. Amém? João, capítulo 4, versículo 19. Glória a Deus. Fala assim, conhecendo ao Senhor. Antes da gente começar a ler, quero ajudar vocês a entender uma coisa. É impossível você conseguir amar a Deus, é impossível você conseguir servir a Deus, é impossível você conseguir adorar a Deus e servir a Deus de todo o seu coração, amar a Deus de todo o seu coração, se você não o conhece. Amém? Muitas pessoas falam assim, eu tenho Deus no meu coração, Deus está aqui comigo, mas você vê que é somente da boca para fora. Essa pessoa, de fato, ela não conhece a Deus. Amém? Por quê? Porque é impossível você conhecer a Deus e você permanecer sendo a mesma pessoa. Amém? Fala assim, é impossível ou adorar a Deus sem conhecê-lo. É impossível, não tem jeito. Por quê? Porque o meu e o seu amor é limitado. Amém? Só que uma vez que a gente conhece a Deus, que Deus se revela a nós, aí a gente passa a, de maneira real e verdadeira, amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Glória a Deus? Vocês vão entender. João capítulo 4, versículo 19. O contexto dessa passagem que a gente vai ler é Jesus conversando com a mulher no poço de Samaria. A gente vai se ater só do verso 19 para baixo. Versículo 19. E disse a mulher, Senhor, vejo que és um profeta. Que é a mulher falando para Jesus. Versículo 20. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar aonde devemos adorar. Então essa mulher tinha uma ideia que era naquela montanha que tinha que adorar a Deus. E Jesus era judeu. Jesus sabia que o lugar onde Deus tinha pedido primeiramente para adorar era em Jerusalém, que era no templo, amém? Na época de Jesus existia o templo, então as pessoas iam no templo para adorar, amém? Só que quando Jesus vem aqui, a gente vai continuar lendo, vocês vão entender, ele relata e mostra para nós um novo lugar onde a adoração acontece. Versículo 21. E Jesus declarou, tá vendo? Até aquela hora, a briga estava ali. Será que é ali que adora a Deus? Será que é aqui? Será que é no templo? Será que é no monte? Aí Jesus falou, no 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Creia em mim, mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte nem em Jerusalém. Jesus basicamente fala para ela, nem ali no templo e nem no monte. Mas que lugar é esse então, Jesus? Versículo 22, E Jesus dá o lugar agora. Vocês samaritanos, não, ainda não, né? Agora que Jesus toca no versículo, no ponto que eu quero falar com vocês. É no verso 23, mas vamos ler o 22, Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem pelos judeus. Consegue entender? Então é impossível uma pessoa adorar a Deus, é impossível uma pessoa amar a Deus, é impossível uma pessoa se render verdadeiramente a Deus se ela não o conhece. Amém? Ela pode até fazer isso para talvez agradar as pessoas ou para mostrar para as outras pessoas, mas dentro do coração dela, lá dentro dela, ela sabe que ela não ama a Deus de verdade, ela sabe que ela não faz para Deus. Amém? Glória a Deus. Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Quando a gente é mais jovem, tem, sei lá, seus 13, 14 anos, a gente tem pai, mãe e vó que vem à igreja. Geralmente a gente vem à igreja porque eles levam a gente, você não. Aí você participa, tudo ali da igreja, mas no seu coração você não quer ir para a igreja. Você quer estar fazendo qualquer outra coisa, você não. Compreende? Você está até ali, você participa de toda a cerimônia. Levanta, você levanta. Vamos orar, você até ora. Bate palma, você bate palma. Só que no seu coração, você não está fazendo aquilo ali porque você ama a Deus, porque você conhece a Deus. Você faz porque todo mundo está fazendo. Glória a Deus. É impossível uma pessoa adorar a Deus de todo o coração se ela não conhece. Vou dar um exemplo. Uma pessoa pode não conhecer a Deus e ela olhar para uma paisagem, uma coisa muito bonita, e ela vê aquela coisa bonita que Deus criou e ela fala, nossa, como Deus é bom, não, o que Ele fez. Ela está adorando a Deus, sim ou não? Não. Ela está louvando a Deus por aquilo que ela viu. Ela está louvando a Deus. Nossa, como Deus é bom. Olha um exemplo, olha a paisagem bonita que Ele fez. Mas adorar a Deus, o que é adorar? Amar a Deus de todo o coração. Só é possível quando Deus se revela. Quando você pessoalmente conhece a Deus. Amém? Glória a Deus. No versículo 23, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ponto. São estes adoradores
que o Pai procura. Então o Pai não está à procura de adoração, o Pai está procurando adoradores. Quer dizer, o Pai está procurando pessoas que o amam de todo o coração. Amém? Vou voltar aqui. Por que, Igor, é impossível uma pessoa amar a Deus? Porque você só consegue amar a Deus depois que você conhece Ele. Porque quando você conhece Ele, você descobre o quanto Ele ama você. E aí o resultado de você conhecer Ele vai ser você querer amar Ele de volta. Vou ilustrar, vou contar uma experiência aqui para vocês. Quando eu era mais jovem um pouquinho, apesar de ser jovem, mais jovem um pouquinho, eu lembro de eu ter decidido no meu coração de viver para Deus. Eu lembro que eu fui num culto, fui numa igreja com a minha tia, eu lembro que eu sentei lá no fundo. Eu não conhecia nada de Deus, de nada, eu só sentei na igreja. E de repente começou o louvor, a adoração, e um homem sentado assim do meu lado, que eu não conheço, ele levantou as mãos e começou a dizer assim: Deus, eu te amo, eu te adoro de todo o meu coração e tal. Eu lembro que eu olhei para ele, eu fechei o olho ali e pensei comigo. Falei: Deus, eu não te amo. Eu queria poder te amar, mas eu não te amo. Estou vendo esse homem aqui do meu lado dizendo que ama você, que quer entregar a vida para o Senhor de todo o seu coração. Eu fui sincero comigo mesmo, falei: Deus, eu nem te conheço. Eu estou aqui na igreja, eu vim aqui, mas eu não te conheço, eu não te amo. Mal sabia eu que ali era o início de toda uma caminhada em conhecer a Deus. Amém? O conhecimento mais precioso que pode existir na terra é o conhecimento de quem Deus é. Você pode fazer faculdade, você pode estudar, você pode fazer tudo. Você vai até ser uma pessoa inteligente. O conhecimento mais precioso é de quem Deus é. Por quê? Porque você foi criado, talvez você não saiba quem você é, mas você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, assim como Deus é, você também é. Amém? Glória a Deus. Não em sua totalidade, é um pouquinho do que a gente vai ver hoje. Verso 24, ó. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em ver. Então a adoração é o que acontece, o amor a Deus é o que acontece no seu coração. Quando Deus se revela, quando Deus se apresenta a você, você sente, você recebe no seu coração aquele amor sobrenatural. Eu vou dar um exemplo para vocês, é como alguém que vem e te abraça. Se alguém vem e te abraça, qual que é a sua reação? Abraçar de volta, sim ou não? Então a adoração é isso. Quando você sente aquele amor, você conhece aquela presença de Deus e você retribui a Deus, amém? O seu amor, a sua bondade, você agradece a Deus, mas tudo isso é fruto do seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de... Então, à medida que você conhece a Deus, quem Deus é, mais a sua fé vai estar forte, você vai ser fortalecido na fé, e mais você vai conseguir, vamos dizer assim, você vai conseguir amar a Deus de fato e viver para Deus. E as coisas desse mundo, a maneira de pensar desse mundo, a maneira de se viver desse mundo, não vai mais influenciar a sua vida. Porque o seu coração, sua mente, seus pensamentos vai estar escondido em Deus. Amém? Glória a Deus. Mas João capítulo 14, versículo 20. João 14, 20. João 14, 20. Ó, ninguém pode conhecer a Deus se Deus não se revelar. Amém? Por exemplo, aquele homem que eu contei para vocês a experiência, por mais que ele conhecesse a Deus, e eu estava do lado dele, eu não conhecia. Se não houver um agir e um mover de Deus, eu também fico incapaz de conhecer a Deus. Fala assim, Deus é completamente diferente de mim. Mas não sou imagem e semelhança dele? Você vai entender isso. Deus é um ser completamente sobrenatural. E se Deus não se revelasse, seria impossível aí você conhecer ele. Compreende? Fala assim, mas tem uma promessa. Ó, João 14, 20. Vou ler para vocês. Ó. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai e o Pai... Perdão, naquele dia que eu estou no Pai, em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. Naquele dia compreenderão que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vocês. Versículo 21, preste atenção. Ó. Quem tem os meus mandamentos e os guarda ou lhes obedece, esse é o que me ama. Então, para Jesus, você ama Ele quando você guarda as palavras dEle. Então, você vai ver, pessoas podem dizer assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas o que de fato, aos olhos de Jesus, diz para Ele que você ama Ele é quando você guarda no seu coração as palavras dEle. Esse é o que me ama. Ponto. Agora olha a promessa. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a Ele. Compreenderam? Então Jesus está falando assim basicamente, quando você guarda as minhas palavras no seu coração, você está de fato me amando. Você não está falando da boca para fora. E eu o amarei.
e meu Pai vai amar você. E eu virei e me revelar. Quer dizer, eu vou deixar com que você me conheça. Eu vou me manifestar para você. Você vai saber quem eu sou. Isso aqui é incrível. E essa é uma promessa. Toda vez que seu coração se inclina a ouvir e a compreender, a aprender e a receber a palavra de Deus, há uma promessa do próprio Deus se revelar para você. Por que pessoas sofrem? Por que há tanto sofrimento no mundo? Porque Deus abandonou o mundo, sim ou não? Porque Deus criou o ser humano para viver em comunhão com Ele. Mas o ser humano decidiu viver de maneira independente de Deus. Quando o ser humano decide viver de maneira independente de Deus, da sua forma, do seu jeito, ele fica vulnerável a toda espécie de males, tanto ao pecado quanto aos demônios. Compreende? Fala assim, os demônios são real. Amém? São seres malignos, eles são reais. Glória a Deus. Mas quando você conhece a Deus, a sua fé é fortalecida, você não tem medo, você não tem temor. Você não tem temor do que pode te acontecer nessa vida de ruim, porque você sabe que a sua vida, o seu coração, você está escondida em Deus. Amém? Então fala assim, mergulhar no conhecimento de Deus é importante. Eu quero ajudar vocês passo a passo. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, você pegar a Bíblia e começar a ler ali o Sermão da Montanha, você vai ver Jesus falando, bem-aventurados os puros de coração, bem-aventurados os misericordiosos, porque herdarão misericórdia. Quando você vê a Bíblia, você vê uma série de coisas que agrada a Deus, coisas que se a gente fizesse, agradaria a Deus. Amém? Quando você pega a Bíblia, você vê para a igreja com essa mentalidade, então eu tenho que fazer coisas para Deus se agradar de mim, para Deus fazer coisas boas na minha vida. Não é bem por aí. Deus sabe que na sua capacidade é impossível você fazer o que Ele deseja que Ele quer que você faça. Vou dar um exemplo. Está escrito na Bíblia assim que nós devemos ser pessoas pacientes. Amém? Quantos aqui são pacientes? Levanta a mão. Extremamente paciente. Sempre tem uma coisinha que vai. Por quê? Mas Deus não pediu para você ser paciente todo o tempo? Tudo que Deus pede para você fazer, Ele já sabe que você sozinho é incapaz de fazer. Por isso Ele te deu o Espírito. Qual que são os 2 mandamentos da Bíblia? Os 2 principais mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as, e o seu próximo como a ti. Quem é capaz de cumprir esse mandamento? Ninguém. Deus sabe disso. Por isso Deus enviou o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo passa a morar dentro de você, aí aquilo que Deus disse você consegue fazer. Porque a presença de Deus está dentro de você. A presença de Deus capacita você a fazer coisas que você naturalmente sozinho não conseguiria fazer. Compreenderam? Por isso quando Deus diz qualquer coisa na Bíblia, você vai viver ela através do Espírito Santo. Amém? Compreende isso? Bem simples? Tudo no Evangelho é através do Espírito Santo. Porque o ser humano de si mesmo não consegue fazer coisa nenhuma. Amém? A Bíblia fala que o ser humano, se não fosse a presença de Deus, se não fosse a presença do Espírito, o ser humano estava escravo do pecado e escravo do diabo. Só que eu e você, Igor, quem é a pessoa que tem o Espírito Santo? Aquela que creu em Jesus. A pessoa que entregou sua vida para Jesus, no momento que ela entrega a sua vida para Jesus, ela não pode sentir nada. Mas se ela fez de todo o coração, o Espírito Santo passa a morar dentro dela. E aí uma transformação começa a acontecer dentro. Glória a Deus. Amém? Estou explicando isso porque a gente vai mergulhar um pouquinho fundo aqui. Amém? Então fala assim, tudo é através do Espírito Santo. Então o primeiro passo, você tem que receber o Espírito Santo. Como que eu recebo o Espírito Santo? Você tem que crer em Jesus. A Bíblia fala que aquele que crê em Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Agora a gente vai mergulhar um pouquinho em Deus. Fala assim, conhecendo a Deus. Sim ou não? E a gente vai não sei se vai dar para mim pregar tudo aqui que eu escrevi aqui para vocês, mas eu creio que Deus vai ajudar vocês. Amém? Então o desejo e a principal obra do Espírito Santo é revelar a Deus. É fazer com que você, no seu coração, no seu entendimento, conheça Deus. Amém? Só que eu e você, se a gente fosse fazer isso de maneira natural, sem a ajuda de Deus, a gente não conseguiria, a gente não ia chegar em lugar nenhum. Amém? Por isso que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o próprio Deus se revelando e se manifestando a nós. Glória a Deus. Fala assim, para eu começar a conhecer Deus. Fala assim, para eu começar a conhecer Deus. Primeiro, eu preciso saber quem eu sou. Quem você é? Se eu te perguntasse agora aqui para você, quem você é? O que você ia falar para mim? Eu sou mecânico, eu sou advogado, eu sou empresário, eu sou padeiro. Não. Quem você é, não o que você faz. Amém? Quem você é?
Coloca aí, Thaís, pra gente. Gênesis 1, 26. Vamos começar do começo, amém? Quem você é? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26, ó. Então disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa. Então você é quem? Alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Compreenderam? Quem você é? Alguém criado à imagem e semelhança de. Talvez você olhe para vocês e fale: eu sou pobre, não tenho dinheiro, ou minha pele é de tal cor, meu cabelo é de tal jeito. Não importa as suas características físicas. O que importa é quem você é. Em essência, na sua essência, quem você é? Imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O verso 27, Thaís. Ó, agora é sobre você esse versículo, ó. Criou Deus o homem, a sua imagem, e as imagens de Deus o cri. Homem ou as mulheres o cri. Então Deus criou o homem e a imagem e a semelhança. Agora fala assim: Deus me criou a sua imagem e semelhança. Então Deus criou você semelhante a Ele. Por que não idêntico? Vocês vão entender hoje. Fala assim: semelhante não é idêntico. Sim ou não? Quando você vê um pai que ele tem um filho, o filho é semelhante a ele, mas não é idêntico. Porque o pai é o pai, o filho é o filho. Amém? Glória a Deus. Ó, Deus criou eu e você a imagem e semelhança dele. Então significa que tem coisas em você, significa que tem coisas no ser humano. Vou usar o ser humano, não vou usar você para vocês compreenderem melhor. Então significa que tem coisas no ser humano que é igual tem em Deus. Tem coisas no homem que são as mesmas coisas que tem em Deus. Compreende isso? Porque o homem foi criado à imagem e semelhança dele. Presta atenção. Antes de Adão e Eva comer do fruto, o homem era a imagem clara, a semelhança perfeita de Deus. Depois que o homem comeu do fruto, Adão comeu do fruto, o pecado entrou no coração do homem. Pensa assim, e bagunçou toda a linha de produção. Entrou em um homem e bagunçou toda a criação. O pecado, amém? A principal coisa que o pecado fez foi desligar o homem da presença de Deus e deformar a natureza que Deus tinha criado, a natureza boa que o homem tinha criado. Ó, antes do pecado, o homem era bondoso, o homem era amoroso, o homem era semelhante a Deus na sua essência. Depois que o pecado entra, a coisa distorce e bagunça. Amém? Glória a Deus. Vocês vão entender. Então, tem coisas em mim e em você que tem no próprio Deus. Deus é invisível. Se você quer começar a conhecer Deus, por onde que a gente começa? Primeiro pela Bíblia. E depois olhando para nós. Que a gente foi criado à imagem e semelhança dele. Ó, a gente vai começar a mergulhar um pouquinho nos atributos de Deus, ó. Vai em Tito 3,5. Meu Deus, eu tenho que voar aqui, hein? Tito 3,5. Thaís, abre Tito 3,5 rapidinho. Ó, quando o homem não tem o Espírito Santo, quando a pessoa não tem o Espírito Santo, ela permanece debaixo do pecado, debaixo da condenação. Quando você crê em Jesus, você tem o Espírito Santo habitando em você, aquilo que foi bagunçado lá no Éden, aquilo que foi bagunçado lá em Adão, o Espírito Santo começa a regenerar. Ó, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Então Deus criou o homem de um jeito, o pecado entrou, distorceu, só que agora o Espírito Santo dentro do homem está regenerando o coração, a mente, os pensamentos do ser humano. Está trazendo o homem de volta à essência do que era antes. Compreenderam? O homem, sem a presença do Espírito Santo, ele fica sujeito aos demônios, sujeito ao pecado, sujeito a tudo que é maligno. Você vê o pai matando o filho, as coisas mais malignas que você pode imaginar, porque a pessoa não tem a presença de Deus. O Espírito Santo simboliza a presença de Deus habitando em você. Mas quando Deus Espírito passa a morar em você, ele começa a regenerar o seu coração, a sua mente e, consequentemente, a sua vida. Glória a Deus. Entenderam até aqui? Agora a gente vai entrar. Vai 2 Coríntios, Thaís. 2 Coríntios 3, 18. Preciso explicar isso para vocês antes de a gente começar a falar dos atributos de Deus. 2 Coríntios 3, 18. Ó. E todos nós, que com a face e com o rosto descoberto,
contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Então, eu e você foi criado de um jeito, por causa do pecado a coisa foi distorcida, e agora, devido a gente ter o Espírito Santo habitando dentro de nós, a gente está sendo regenerado e sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem e semelhança de Cristo Jesus. A gente está voltando à essência do que a gente era para ter sido no início, antes do pecado. Compreenderam? Amém? Simples. Então fala assim, esse é o trabalho do Espírito Santo. Por isso quando você vem para a igreja, você decide servir a Jesus, você não vai ser perfeito. Porque quem vai transformar você, quem vai santificar o seu coração é o Espírito Santo. Compreenderam? Amém? Então, um homem que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela está sendo transformada na imagem, na semelhança de Deus, no seu coração, no seu interior. Agora sim, a gente vai mergulhar um pouquinho agora nos atributos de Deus. A gente vai conhecer um pouco a Deus. Lembra que a gente falou lá no começo, que é impossível você adorar a Deus se primeiramente você não conhece. Vou colocar ainda mais simples. Como é que você vai confiar numa pessoa que você não conhece? Como é que você vai entregar a sua vida, depositar a sua vida a ela, se você não conhece ela? Vocês entendem? Porque muitas vezes as pessoas têm fé até certo ponto, mas não conseguem crer em Deus. Porque não Você que é mãe e pai, quando vocês teriam coragem de sair e deixar os seus filhos com uma pessoa que você não conhece? Teria coragem? Mesma coisa. Você não vai conseguir confiar em Deus se você não conhecer. A Bíblia fala que o que faz com que você se aproxime de Deus e agrade o coração dele é a fé. Então se você não conhece a Deus, logo sua fé é fraca. Não funciona. Você não vê as coisas acontecer na sua vida e você pensa que é Deus que não quer fazer. Glória a Deus. Mas não é assim. Amém? Então a gente vai falar sobre os atributos de Deus. Fala assim, atributos comunicáveis. Fala assim, atributos que Deus compartilhou comigo. Então Deus, quando criou você, Ele colocou coisas que tinha nele e em você. E que coisas são essas? A primeira coisa que Deus compartilhou comigo e com você foi a essência de quem Ele é. Qual que é a essência de Deus? Qual que é a essência de Deus? O amor. A primeira coisa que Deus compartilhou comigo e com você foi a essência de quem Ele é. O amor. Você pode ver o ser humano, mesmo que esteja debaixo do pecado, mesmo que ele não conheça Cristo completamente, ele tem um pouquinho de amor ali nele, sim ou não? Sim ou não? Talvez esteja sendo colocado no lugar errado ou sendo usado da forma errada, mas tem um pouquinho de amor ali nele. Então isso coloca para nós 1 João 4:8. Então, primeiro atributo que Deus compartilhou comigo e com você, que se você olhar para você, você vai ver, e se você olhar para Deus, você vai ver. Esse atributo é o principal, porque é a essência de Deus. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece porque Deus sente amor. Não, Deus é amor. Então a essência de Deus é o Põe o 9, Thaís. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Então Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o amor dele por nós, quando ele enviou a Jesus Cristo, o seu Filho amado. Vocês entendem? Então Deus é amor. O primeiro atributo que você pode olhar para uma pessoa e ver o amor nela é a mesma coisa que tem em Deus. Compreenderam? Segundo atributo aí de Deus, a bondade. Então a primeira coisa que a gente tem, de certa forma, óbvio que as pessoas que não têm o Espírito Santo está deturpado nela, mas quem tem o Espírito Santo está sendo construído nela é a bondade. Então isso coloca para nós Salmos 86, versículo 5. Salmos 86, versículo 5. Eu abri em Gênesis, mas depois a gente vai em Gênesis. Salmos 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que o invocam. Então, se você olhasse para Deus, você ia ver a primeira coisa, o amor. A segunda coisa, a bondade. A bondade de Deus se manifesta em tudo aquilo que Ele criou e nos relacionamentos que Ele tem com as pessoas. A Bíblia fala em Gênesis que quando Deus criou as coisas, Ele olhou para tudo aquilo e disse, isso é bom. Quer ver? Thaís coloca para nós Gênesis 1:31. Quando Deus cria as coisas, Ele diz, isso é bom. E Deus viu tudo que havia criado, tudo que havia feito, e tudo tinha ficado muito bom.
Passaram-se a tarde e manhã e esse foi o sexto dia. Então quando Deus criou a criação, ele olhava para aquilo que ele criava e disse, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Quando Deus criou o homem, ele disse, isso é muito bom. Compreenderam? Então, ó, quando você olhar para Deus, você vai ver o quê? Amor. Segunda coisa que você vai ver, bondade. Tem 9 atributos. A gente vai falar sobre os 9, senão dá uma semana. Amém? Tem 9 atributos comunicáveis. Tem 9 coisas que se você olhar para uma pessoa, você vai conseguir perceber que são as mesmas características que tem em Deus. Talvez essa essência não vai estar funcionando, não vai estar ali de maneira clara e perfeita por causa do pecado. Mas se é uma pessoa que tem um Espírito Santo, você vai ver essas coisas sendo refletidas dia a dia. Porque o trabalho do Espírito Santo é desabrochar isso, construir isso no nosso coração. Amém? Ó, segundo atributo de Deus, justo. Deus é justo. Thaís, coloca Salmos 11:7. Deus é justo, sim ou não? Deus é bondoso, amoroso e Ele é justo. Deus não tem parte com nada errado. Deus não tem parte com coisas erradas. Deus é justo, as suas decisões são justas. Deus ele não pende para a esquerda e nem para a direita. Ele é justo em tudo que Ele faz, sim ou não? O homem, se não fosse por causa do pecado, ele também seria justo. Quantos de vocês já foi negociar ou fazer algum negócio ou qualquer outra coisa e a pessoa foi injusta com você? Ou quantos de vocês já viram injustiça? Já viram injustiça, sim ou não? Por quê? Porque você sabe que a pessoa deveria ser justa, mas ela é injusta. Por que você consegue perceber isso? Porque você vê que na essência a pessoa deveria fazer o certo. Porque ela foi criada para aquilo. Mas sem a presença de Deus, a pessoa acaba fazendo o que é errado. Quer dizer, ela foi criada para ser uma pessoa justa, e ela tem atitudes e toma atitudes injustas. Compreenderam? Mas Deus não. Deus é justo. Pois o Senhor é justo e ama a justiça. Ó, o Senhor não é só justo, mas Ele se alegra com a justiça quando você faz o que é correto. Quando muitas vezes por causa da justiça, você vai sofrer o dano. Compreende? Quando você tem que ser justo e honesto, e de alguma forma isso vai te prejudicar, mas você permanece justo. Isso o Senhor se alegra. Pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Quer dizer, aquele que decide viver uma vida no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito Santo, eles vão ver a presença de... O que é ver a face de Deus? É Deus se revelar. É você conhecer a Deus. Vão ver a face de Deus. Isso é incrível. Thaís, coloca Salmos 35:5. Salmos 35:5. Que eles sejam como a palha ao vento, quando o anjo... 33, perdão. Não é isso não. 33:5. Falei 35, mas é 33. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da sua bondade. Então Deus ama o que é justo, Deus ama o que é reto, e toda a terra está cheia da sua bondade. Então, ó, uma das características, uma não, né? As características que a gente falou até agora, que se você olhar para o homem, principalmente o homem que tem o Espírito Santo, o que não tem o Espírito Santo, você vai ver isso deturpado, ou você não vai nem ver isso. É o quê? É o amor, a bondade, a justiça. Compreenderam? Até agora? Vamos lá. O próximo agora, a misericórdia. Thaís, coloca Efésios 2:4. Esse é um dos atributos que Deus tem. A misericórdia. Quando eu e você estava no mundo, longe de Deus, longe de Cristo, vivendo uma vida no pecado e fazendo aquilo que desagrada a Deus, Deus olhou para nós e teve misericórdia. Então, ó, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo com grande amor que nos amou. O verso 5. Deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça sois salvos. Então Deus olhou para mim e para você, cheio de pecado, cheio de falha, e Deus teve misericórdia. Porque se ele tivesse que agir com justiça, a gente nunca teria a presença dele ou o perdão dos nossos pecados. Então, ó, Deus é bondoso, Deus é amoroso, Deus é misericordioso e Deus é justo. Compreenderam? E o ser humano, quando não tem o Espírito Santo, ele passa a viver dessa forma. Mas não na força dele, por causa do Espírito Santo. Versículo Romanos 3:23, Thaís. Tem 9, eu só vou ler 5 aqui pra gente. Santo. Deus é santo. Eu e você, antes do pecado, a gente foi criado santo, como Deus é.
E depois do pecado, quando você recebe a Jesus e você crê em Jesus Cristo, agora o Espírito passa a morar dentro de você. Então você se torna santo como Deus é santo. Por causa do Espírito? Por causa do Espírito Santo, ó. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de... Quer dizer, por causa do pecado, a gente perdeu a presença, a glória de Deus sobre nós. E aí o pecado, a maldade, tudo aquilo que é maligno, ruim, entrou no coração do homem. Ele perdeu a santidade de Deus quando o pecado entrou. Porque Deus era santo, fez a gente santo, por causa do pecado a gente perdeu isso. Mas quando a gente recebe a Jesus Cristo, quando a gente vem para Cristo, aquilo que a gente perdeu é devolvido. Põe o próximo versículo, Thaís. Sendo justificados gratuitamente por meio da sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a gente recebe gratuitamente aquilo que a gente perdeu em Cristo Jesus. Glória a Deus, vocês estão compreendendo? Então esses são os atributos que, se você olhar para uma pessoa, o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, a santidade. A santidade você só vai ver se for uma pessoa que está buscando a Deus. Esses são atributos que você consegue perceber nas pessoas, que as pessoas receberam de Deus. Amém? De certa forma. O que a gente vai falar agora são os atributos que só Deus tem. Igor, e por que é importante eu conhecer isso? Por que é importante eu conhecer? A gente vai falar sobre os atributos de Deus agora. Os atributos que eu e você não tem. Só Deus tem. Por que é importante você entender isso? Porque à medida que você vai compreendendo isso, a sua fé, a sua confiança em Deus, ela é real. Ela não é aquela confiança da boca para fora, não é aquela fé da boca para fora. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: bem sei em quem tenho crido. Quer dizer, eu conheço a pessoa, eu conheço aquele a quem eu estou depositando a minha vida, eu estou depositando a minha confiança e o meu coração. Compreende? Quando você sabe, quando você conhece quem Deus é, você não tem medo de confiar nele. Você entende? Compreenderam? Simples. Por isso que a gente vai falar sobre os atributos incomunicáveis de Deus. Os atributos que, quando Deus criou o homem, esses Deus não deu para o homem. Esses só Deus tem. Amém? Isso é incrível, porque você vai ver o tamanho de Deus. Amém? Vamos lá. Salmos 139, versículo 1. Talvez vocês vão ouvir essas palavras e vai ser meio... Talvez vocês já tenham ouvido ou vai ser meio distante. Se vocês não ouviram, glória a Deus. Amém? Vocês vão conhecer. Se você já conhece, vai ficar mais claro. Amém? Então, ó, um atributo que só Deus tem. Uma coisa que só Deus tem. Prometo que eu guardei para vocês o melhor para o final. A gente vai começar a falar desse. Ó, um atributo que só Deus tem. A onipresença. O que é a onipresença? Deus consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A onipresença. Quantos de vocês já tiveram uma experiência com a onipresença de Deus? Com a onipresença de Deus. Como assim, Igor? Quantos de vocês já sentiram a presença de Deus? Sentiram a presença de Deus? Sim ou não? Isso é uma experiência. Porque como que Deus está lá no céu e quando você ora, você consegue sentir a presença dele aqui? Hã? Porque ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Só que tem lugares que a presença dele se manifesta. Tem outros lugares que a presença dele não se manifesta. Compreenderam? Quando você vem à igreja, o que você sente? O que você prova? A presença de... Pode fazer a pergunta. Deus está no bar? Sim. Deus está na casa de prostituição? Sim ou não? Sim. A diferença é que ele não está se manifestando. Compreenderam? Deus está em todos os lugares. Não tem como você se esconder de Deus. Salmos 139, esse mesmo. Ó. Senhor, tu me sondas e me conheces. Pode ir, Thaís. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensar. Vamos pro próximo, Thaís. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por... Pode pôr o próximo, Thaís. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu já inteiramente, Senhor. Então, antes mesmo que eu fale qualquer, o Senhor já sabe. Põe o próximo. Tu me cercas por trás e pela frente. Põe a tua mão sobre... Quer dizer, o Senhor está me protegendo, me guardando. Próximo, Thaís. O 7. Para onde poderei eu escapar do teu Para onde você vai? Você pode viajar para o lugar mais remoto dessa terra. Deus vai estar lá. Para onde poderei fugir da tua presença? Vocês compreendem? Sabe quando você está lá
fazendo aquilo que desagrada a Deus, você pensa que Deus não está? Ou que Deus não está lá? E Deus está? Muitas vezes ele está lá e ele fala com você no instante que você está fazendo a coisa errada, assim ou não? Filho, você sabe que não era para você estar aqui e nem fazendo o que você está fazendo? Assim ou não? Tem pessoas que pensam que quando ela peca, Deus abandona. Oh, meu Deus, não. A única coisa que faz com que você perca a presença de Deus é quando você resiste continuamente à presença do Espírito. Isso eu estou falando de uma pessoa que não recebeu Jesus ainda. Amém? Glória a Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, quando ela falha, quando ela erra, Deus não sai dela. A única coisa é que ela sai da comunhão com Deus. É como se ela percebesse, ela perdesse o senso da presença de Deus. Ela se sente que está abandonada, que está sozinha, que agora... Não. Deus sempre vai estar lá. A diferença é que você perde a percepção da presença dele. Põe o próximo, Thaís. Se eu subir aos céus, lá está. Se eu fizer a minha cama na sepultura, você também vai estar lá. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentar. Então aonde eu for, o Senhor sempre vai. Essa é a onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Por isso não tem como você fugir de Deus. Teve um homem na Bíblia que quis fugir de Deus. Deus falou para ele, ó, vai para Nínive. Ele pegou um barco, foi para Tarso, se escondeu debaixo do barco lá, a parte mais profunda do barco. O que aconteceu? O Jonas, né? A Bíblia fala que vem a tempestade e os homens jogam ele no mar. A baleia engole ele, o grande peixe, né? E desce com ele na profundeza do abismo. Ele dentro da barriga do peixe começa a orar a Deus. Você acha que Deus ouviu, senhor? Não? Ouviu, porque Deus estava lá. Compreenderam? Então não há lugar nessa terra, não há lugar nesse mundo que Deus não esteja. Não tenha coisa, que é o que a gente vai falar agora, que Deus não esteja vendo. Vamos lá, o próximo atributo de Deus é a onisciência. Esse daqui eu acho que vocês já tiveram muita experiência com ele. Onisciência. Salmos 147, Thaís, versículo 4. Fala assim, onisciência. Quantos de vocês já tiveram a experiência que é a onisciência de Deus? Levanta a mão. Todos vocês, quer ver? Quantos de vocês já falaram uma coisa no coração, de repente você vê a igreja, ou algum irmão, começou a falar exatamente, vou colocar na igreja, você veio na igreja e o pastor começou a pregar exatamente aquilo que você estava conversando com Deus no seu coração. Sim ou não? Ou chega uma pessoa e fala, ó, Deus mandou te falar isso. E é exatamente o que você estava conversando com Deus. O que é isso? É onisciência. Ou quando você vai tomar uma atitude, Deus fala assim para você, ei, não faça isso. Não vá por esse caminho. Porque vai acontecer isso. Isso é a onisciência. Deus está ciente do passado, do futuro e do presente. Por isso uma pessoa que vive pelo Espírito, ela vive segundo a liderança do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai guiar ela nos melhores caminhos, talvez não bons aos seus olhos, mas bons aos olhos de Deus, que vai ter um fim bom, que vai glorificar a Deus. Compreenderam? Ó, ele determina o número das estrelas e chama cada uma pelo seu. Então ele criou as estrelas e conhece cada estrela pelo seu nome. Deus conhece cada estrela pelo seu. Meu Deus do céu. Põe o versículo 5, Thaís. Grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, e é impossível medir o tamanho do seu, é impossível compreender, ou tentar medir o tamanho do entendimento de. Estão entendendo? Olha como é grande o nosso Deus. Está vendo o Deus que você crê? Muitas vezes você crê em Deus, mas não conhece o tamanho da grandeza. Sabe, quando você não conhece o tamanho da grandeza de Deus, você se desespera com as situações. Você tem medo das coisas. Porque você não sabe, você até fala o versículo, maior é o que está comigo do que o que está no... Mas você não conhece o maior que está com você. Por isso, quando uma coisa do mundo vem, você desespera. Você fica, meu Deus. Agora, quando você conhece a grandeza dele, você sabe que você não pode fazer com a força do seu braço. Mas ele pode todas as coisas. Por isso é importante você conhecer a Deus. Porque na hora da aflição, na hora da tribulação, na hora do aperto, você não vai correr para um lado nem para o outro, você não vai tentar fazer da sua forma. Você vai descansar e confiar em Deus. Estão entendendo? A sua fé vai ser forte, firme. Não vai ser aquela fé gelatina. Glória a Deus. Compreenderam? Thaís, coloca para nós aí, Isaías 46:10. Rápido, varô. Isaías 46:10. Isso daqui é incrível, ó.
Desde o início faço conhecido o fim. Desde os tempos remotos, o que ainda virá. Digo, meu próprio propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Uma tradução vai dizer assim, ó, Deus faz o fim desde o começo. Deus, quando vai fazer uma coisa, Ele começa pelo fim, depois pelo começo. Sim ou não? Para nós é meio difícil de entender, né? Quando você vai para a escola e você vai escrever, você começa a escrever de lá para cá ou daqui para lá? Sim ou não? Deus não, Deus escreve ao contrário. Por isso que o alfabeto hebraico, ele é ao contrário. Vocês entendem? Quando você vai estudar o hebraico, você escreve da esquerda para a direita, né? Meio confuso aí. Compreenderam? Por quê? Porque Deus faz o fim depois do co. Tá vendo que Deus conhece você? Deus não conhece você aqui. Ele conhece onde você estava, onde você está e onde você vai parar. Compreenderam? Porque Ele escreve o fim e primeiro o fim, depois o começo. A gente não, a gente escreve o começo e esperando o fim. Estão entendendo? Por isso é importante você conhecer o Deus que você adora, o Deus que você serve. Porque você vai ter confiança. Você não vai ter medo do diabo, você não vai ter medo das circunstâncias. Você não vai ter medo, não é porque você tem poder de resolver. É porque você sabe que aquele que está em você é maior do que todas as coisas. Compreenderam? Agora deixa eu fazer uma pergunta. O que se passa no seu coração? Será que Deus sabe? Thaís, coloca para nós Provérbios 15:11. O que passa no seu coração? Apesar de a gente já ter lido aqui Salmos, né? Tu conhece o que sai da minha boca. Provérbios 15:11. Ó, a sepultura e a destruição estão abertas diante do ser. Quanto mais o coração dos... Se a sepultura e tudo que as pessoas têm de esconder ali na escuridão estão palpáveis aos olhos dos homens, você acha que Deus não conhece agora o que está passando no seu coração, sim ou não? Ou o que você pensou antes de vir para a igreja? Sim ou não? Você acha que Deus não conhece? Deus conhece o que você pensou, o que você está pensando e o que você vai pensar ainda. Tudo aquilo que sobe o seu coração. Vocês compreendem? Mas não é porque Deus sabe tudo o que Ele vai sair fazendo na sua vida. É assim que funciona? Não. Deus só age na sua vida quando você deixa. Por quê? Porque a essência de Deus, o primeiro atributo que a gente falou lá, que Deus é e o amor, Ele respeita a outra pessoa. Vocês compreendem? Por mais que Deus saiba as coisas que Ele pode fazer na sua vida e Ele quer fazer, Ele só faz se você der espaço no seu coração. Porque Deus não é que nem o diabo. Deus não invade a sua vida e faz do jeito dele. Não. Deus, Ele respeita a si mesmo. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer, qual é? Deus pode fazer tudo. Só uma coisa Ele não pode fazer. Qual que é? Vou deixar vocês pensando aí. Ó, então Deus é onisciente. A segunda parte agora, o outro atributo de Deus. Deus é onipotente. Thaís, coloca Mateus 19:26. Onipotente. Onisciente significa que Ele sabe de tudo. Onipresente significa que Ele está em todos os lugares. Onipotente é que Ele tem todo o poder e pode fazer todas as... Ele só não pode fazer uma coisa. Jesus olhou para eles e respondeu, com os discípulos perguntando para Jesus, né? E agora, como que a gente pode se salvar? Jesus falou, olhou para eles e falou, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são Para Deus todas as coisas são possíveis. Menos uma coisa, a gente vai falar sobre ela. Não tanto, né? Lucas 1:37, Thaís. Lucas 1:37. Pois nada é impossível para... Então, tudo para Deus é Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Todo o poder. O poder de fazer tudo. Apocalipse 1:18, Thaís. Apocalipse 1:18. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor. O que é, o que era e o que há de vir. O todo-poderoso. Então Deus tem o poder de fazer qualquer coisa, a qualquer momento, na hora que Ele quiser. Vocês entendem? Vocês estão tendo dimensão e a noção do tamanho do Deus que você diz crer, que você confia? Estão entendendo? Vocês compreendem porque é importante vocês conhecer a Deus? Quanto mais você conhece a Deus, mais confiança, mais fé você vai ter nele. E o Espírito Santo habitando dentro de você, quando você pensar em fraquejar, quando você pensar em desistir, você vai se lembrar, não, mas peraí. Se eu sozinho não estou conseguindo fazer, distante de Deus, é aí que eu não vou conseguir viver mesmo. Estão entendendo? Qual é a única coisa que Deus não pode fazer? Ninguém se arrisca a falar? Hã? Não, porque Deus é soberano.
Fala assim, Deus não pode mentir. Se tem uma coisa que Deus não pode fazer, a Bíblia fala isso, Deus nunca mente. Deus nunca mente. Nunca, em hipótese alguma. Porque Ele não pode ir contra Ele mesmo. Deus nunca mente. Se você ler a Bíblia, você vai entender que Deus não tinha por quem jurar. Ele jura por si mesmo, que todo aquele que crê no Filho dele vai receber a salvação e a vida eterna. Vocês entendem? Quando você faz uma promessa e fala, eu juro pela minha mãe, juro pelo meu filho, juro pelo meu pai, juro pela minha avó, juro pela... Deus não pode jurar por ninguém, porque ninguém é maior que Ele. Ele jurou por si mesmo, que todo aquele que crê no Filho dele vai receber ao final a vida e... Está vendo como o nosso Deus é confiável? Igreja, muitas vezes, por você não conhecer a Deus, você não entende os caminhos que Ele vai tomar. Pensa assim, se eu sei que Deus é bom na sua essência, eu entreguei a minha vida para Ele, por mais eu não entenda os caminhos que Ele vai me levar, mas eu confio em quem Ele é. Eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é amoroso. Talvez uma situação ruim aconteceu, eu não estou entendendo ainda, mas eu confio nele. Compreenderam? Essa é a fé real. Essa é a fé real. Essa fé foi a fé que Jesus manifestou. Essa é a fé que todos os homens de Deus, na galeria dos homens de Deus em Hebreus capítulo 11, manifestou. Os homens foram para a fornalha dizendo, a gente sabe que se Deus quiser, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, Ele continua sendo bom. Vocês entenderam? A fé real, a fé viva, a fé que manifesta o sobrenatural, ela só se manifesta quando você conhece a Deus. Quando você sabe em quem você tem crido. Porque senão qualquer coisinha te abate, te abala. Qualquer coisinha você já quer deixar Deus e abandonar a vida com Deus. Estão entendendo? Glória a Deus. Outra característica de Deus aqui, ó, Deus é eterno. Isaías 40, 28, Thaís, por favor. Deus é eterno. Deus, Ele nunca foi criado. Será que você não sabe ou nunca ouviste falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então Deus é antes de todas as... Vou te fazer uma pergunta aí. Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Quem criou Deus? Eita. Deixar essa pergunta aberta para vocês aí, ó. Thaís, 17, 28. Se Deus criou você, Deus criou eu, Deus criou tudo, quem criou Deus? Thaís, Atos 17, 28, por favor. Ó, Deus é eterno. Pois nele vivemos, nele nos movemos e nele existe. Então, sem Deus, eu e você não existe, eu e você não teria como vir a vida. Porque através dele ter criado a gente, dele dar manutenção à criação, é que eu e você permanece existindo. Mas se Deus criou todas as coisas, quem criou Deus, Igor? Quem se arrisca a falar aí? Quem criou Deus? Deus criou Adão, Deus criou Eva, Deus criou Douglas, Deus criou eu, sim ou não? Nós, ser humano, por exemplo, criamos instrumento, criamos a bateria, o celular, o som. Mas quem criou Deus? Quem criou Deus? Hã? Essa é a diferença do Criador para criar. Essa é a principal diferença entre eu e você, ser humano, e Deus. Eu e você teve um início, sim ou não? Deus nunca teve um início. Ó, tem um atributo de Deus que eu acho que vocês nunca ouviram falar. Acho que vai ser a primeira vez. O nome desse atributo é aceidade. Aceidade. O que significa isso? Deus, Ele é autoexistente. Ele nunca precisou de alguém para criar Ele. Não, Ele é. Talvez sua mente não chegue lá. Porque você está acostumado com o quê? Para algo vir à existência, alguém tem que ter colocado lá, sim ou não? Deus não. Deus, Ele é o ponto inicial de tudo. Quando você olha para a criação, quando você olha para o mar, para o céu, tudo foi Deus que fez. E ninguém o fez, porque Ele é autoexistente. É a aceidade de Deus esse atributo. Esse é um atributo incrível. Pensa assim, se Deus, Ele é a fonte de todas as... Quando você está orando, quando você está falando com quem? Com o Criador de todas as... Tudo só existe por causa dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as... Você só existe porque ele quis que você existisse. Porque ele te amou e te criou. Tudo
foi ele que fez. E ninguém o fez. Essa é a diferença da palavra Deus. O que te intitula uma coisa como Deus? É nunca ter sido criado, é ser eterno, ser onisciente, ser onipresente, ser onipotente, estar sobre tudo. Ele tem o total controle de tudo, ninguém tem domínio sobre ele. Compreenderam? Sei que vocês têm que meditar sobre o assunto. Vai lá em Salmos 90. Antes de Salmos 3, coloca Êxodo 3,14. Êxodo 3,14. Ó, lembra quando Deus chamou Moisés, a sarça estava ardendo, e Moisés viu aquela sarça que pegava fogo, mas o fogo não consumia ela. Ele se aproximou, aí Deus falou para ele, tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo. Acho que todo mundo já viu isso, né? Aí Deus falou para Moisés, Moisés, você vai lá e vai tirar o meu povo, vai libertar meu povo. Deus dá alguns sinais sobrenaturais para Moisés. Só que Moisés fala assim, Senhor, quando eu chegar lá para aquele povo lá, o que eu vou dizer para eles? Disse Deus a Moisés, diz que o eu sou, que o eu, quando Deus se revela na Bíblia, Ele revela como eu, o eu sou. Compreende? Aquele que é o início de todas as coisas. O eu sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou, me enviou a vocês. Quer dizer, o Criador, o Deus eterno, o Deus vivo. O Deus que vê e sabe, conhece todas as coisas, está em todos os lugares. Diga que foi Ele que te enviou. Compreenderam? Esse é o Deus que você crê. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Espírito dele. Esse é o Espírito que habita em você. O Espírito Santo. O Deus que conhece o presente, o passado, o futuro. Que sabe de todas as coisas antes que ela aconteça. Que criou todas as coisas. Que tem controle e domínio sobre tudo. Esse é o Deus, quando você vem na igreja, dobra o seu joelho e fecha seus olhos para orar. Quando você decide crer em Jesus Cristo e entregar a sua vida para Ele, é para esse Deus que você está entregando a sua vida, não é para um Deus morto. Não, é um Deus que você ora aqui, você vai para sua casa pensando que não aconteceu nada. Mas tudo Ele já sabe. Compreenderam? Sim ou não? Legal, né? Os atributos de Deus. Vai em Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15. Colossenses 1,15. Antes da gente ir em Colossenses, Thaís, vai em Romanos 1,19. Você que está com a Bíblia pode ficar em Colossenses. Quero falar para vocês uma coisa aqui. Por que eu não acredito que... as pessoas dizem que não acreditam em Deus, né? Ah, mas eu não acredito em Deus. Por que eu não acredito que as pessoas não acreditam em Deus? Porque eu confio mais em Deus do que nas pessoas. Vai Romanos 1, versículo 19, Thaís. Ó, olha esse versículo. Fala assim, a Bíblia é a palavra de Deus. Deus mente? A única coisa que Ele pode fazer a única coisa que Ele não pode fazer é? Sim ou não? O que Deus disse sobre Ele mesmo e sobre o fato das pessoas conhecerem Ele? Olha isso. Romanos, a palavra de Deus que a gente vai ler agora, não é a minha palavra. Romanos 1,19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O que isso quer dizer, Igor? Toda pessoa, ela vindo à igreja, ela não vindo à igreja, toda pessoa que nasceu, que vai nascer, de alguma forma, Deus se revelou a ela. Dentro do coração e dentro da consciência dela, ela sabe que existe um Deus. Ela pode decidir seguir a Deus ou não. É como um conselho de mãe. Você sabe que sua mãe te ama, você sabe que sua mãe quer o seu bem. Sua mãe fala para você, filho, não vá por esse caminho. Você pode decidir ouvir aquilo que sua mãe está falando ou não. Mas isso não significa que sua mãe não te ama e não falou as palavras. Está vendo? Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus se manifesta. Então Deus, está escrito em Hebreus também, Deus se revelou a todo ser humano, da criança ao velho. Talvez a pessoa não tenha consciência e a completo entendimento de quem Ele é, mas dentro do coração dela, ela sabe que Ele existe. Por isso eu me recuso quando alguém fala assim, eu não acredito em Deus. Igor, por que então não existem pessoas que falam que não acreditam em Deus? Tá, se você ler o capítulo inteiro, eu não vou ler porque vai tomar muito tempo, está escrito. Porque os homens decidiram suprimir a verdade e trocar a verdade pelo engano. Se fazendo sábios, se tornaram loucos. Os homens não, Deus não existe, as coisas foram criadas do nada, e a matéria veio do nada, e você está aqui do nada, e você veio do macaco, e aquela monte de conversa furada. Compreenderam? Põe o próximo versículo, Thaís. Olha isso, igreja. Quem está falando não é o Igor, é a palavra de... Pois desde a criação do mundo,
desde o começo do mundo. Os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos. O que está escrito ali? Têm sido vistos o quê? Quando a pessoa olha para a natureza, embora ela não conheça o Deus que criou a natureza, ela sabe que alguém cria? Olha para o seu irmão que está do seu lado aí. Olha para o seu irmão que está do seu lado. Você está olhando para ele, sim ou não? Alguém cria? Sim ou não? Essa cadeira que você está sentada, pega aí, segura na cadeira que você está sentada. Se ela está aí, foi porque alguém colou? Então nada vem do nada. Vocês estão entendendo? Nada vem do nada. Você veio de e você vai voltar para ele. Ó, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidas por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que significa isso, Igor? Significa que naquele grande dia, que a Bíblia diz que todo homem vai estar diante de Deus. O homem não vai poder chegar diante de Deus e falar assim: Deus, mas para mim você não existia. Não. Deus vai falar: mas eu me revelei a você. Eu me revelei a todos os seres humanos. Por isso que tais homens são indesculpáveis. Naquele grande dia, não vai ter essa desculpinha: mas eu não conhecia você, Deus. Nem sabia quem você era. Porque os atributos invisíveis de Deus podem ser vistos claramente. Você decidiu fechar os seus olhos, mas eu sempre estive lá me revelando. Vocês entendem? Naquele grande dia do juízo não tem conversa, igreja. Não tem como tapar o sol com a peneira. Está entendendo? No grande dia que todo ser humano vai estar ali naquele grande dia, diante de Deus. E ali não vai ter como você esconder nada. Se você crê em Jesus Cristo, se você entregou sua vida hoje para Cristo, você não vai precisar ter medo. Porque você fez o que Deus gostaria que você tivesse feito. Mas se a pessoa não entregou a vida para Jesus, infelizmente, até Deus sente muito. Porque a Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Infelizmente, essa pessoa vai ser condenada. Agora, se hoje aqui você decidir crer no seu coração, Senhor, eu quero crer, eu quero te conhecer. Senhor Jesus, o Senhor disse que aquele que guarda as suas palavras é o que te ama, e o Senhor ia se revelar. Eu quero te conhecer, Jesus. Sabe, eu não quero ter a surpresa daquele grande dia. Eu também não quero servir o Senhor por medo, não. Se o Senhor disse que é quem o Senhor é, então eu quero te conhecer. Eu estou falando para vocês aqui nada do que eu tenho orado para Deus, lá no começo. Vocês entendem, igreja? Deus não quer que você venha a Ele porque você tem medo. Deus não quer que você venha a Ele porque o raio vai cair na sua cabeça, porque os demônios... Não. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E o desejo de Deus é que você, filho e filha dele, ser criado e amado por ele, desfrute do amor e da bondade dele na sua vida. O desejo de Deus é que o pecado não escravize você, que os demônios não tenham poder sobre a sua vida, e que através de você a bondade dele alcance a vida das outras pessoas. Deus tem o desejo de abençoar você, porque ele te ama e quer te ver bem, e aquilo que ele colocar em você sirva para servir outras pessoas. Esse é o desejo de Deus. Compreenderam? Igor, então eu vou olhar para atributo e tal, vou procurar Deus. Você vê que Deus fez questão de se revelar. Agora eu quero que vocês vejam Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses 1,15. A gente está encerrando. Igor, a pessoa que diz que não crê que Jesus é Deus, a pessoa que não crê que Jesus é o Filho de Deus, ela não vai ter como ter uma desculpa diante de Deus. Sabe? Porque ela vai olhar para a natureza, ela sabe que Deus é o Criador. Mas você, que tem sede, que tem fome, que quer conhecer mais a Deus, qual que é o caminho para conhecer mais a Deus? Conhecendo a Jesus. Por quê? Ele é a imagem do Deus em vi. Deus é o Espírito, Deus é um ser invisível. Mas da pessoa de Cristo, Deus se tornou um ser humano de carne e osso. Quando você olha para Jesus curando as pessoas, quando você olha para Jesus lidando com as pessoas, é daquela forma que Deus lida com as pessoas. Quando Jesus chegava um pecador, a mulher que tinha acabado de ser pega em adultério. A mulher não era uma mulher só que adulterava, a mulher que tinha acabado de ser pega no ato do adultério. Ela é levada aos pés de Jesus. O que Jesus faz ali? A Bíblia fala que Jesus fica quieto na dele e os discípulos não, né? Os escribas e os fariseus falam: essa mulher foi pega no pecado aí. O que o Senhor diz para nós? A lei de Deus diz que você tem que condenar. Ou melhor dizendo, a justiça de Deus diz que você tem que ser justo e condenar ela.
Jesus continuou quieto. A Bíblia fala que ele disse: então tá bom. Vocês que não têm pecado, que atirem a primeira pedra. A Bíblia fala que dos mais velhos aos mais jovens foi soltando a pedra e indo, hein? Porque o único que tinha poder para julgar aquela mulher era Jesus, era Deus ali. E o que ele fez? Ele disse: mulher, onde estão seus acusadores? Ela olhou para o lado, não tinha ninguém. Aí ele disse: vai e não peques mais. Eu também não te condeno. Por que Jesus não condenou aquela mulher se Deus é justo? Deus é justo, sim ou não? E Jesus era Deus. Por que ele não condenou aquela mulher? Porque ele tinha vindo na terra exatamente para levar todos os pecados daquela mulher e de toda a humanidade sobre ele. Então a condenação que era para vir sobre ela caiu sobre ele na cruz. É a mesma coisa. Os seus pecados, quando você crê em Jesus, são perdoados, porque ele já morreu no seu lugar. Todos os seus pecados são perdoados quando você crê em Jesus. E você recebe a dádiva, o dom de ter a presença do Espírito Santo morando em você eternamente. Você recebe a presença de Deus morando em você. Você vai estar lá no seu trabalho, no seu serviço, na sua escola, sei lá o que você vai estar fazendo. Mas você vai saber que a presença de Deus vai estar junto com você. Vocês entendem? Já vou encerrar. A Bíblia fala aqui no deserto. No deserto não. No Egito, quando Deus enviou Moisés para tirar o povo do Egito, veio 10 pragas, sim ou não? Todo mundo conhece as 10 pragas. O povo do Egito sofria as consequências. O povo de Deus, não. É o que vai acontecer no Apocalipse. Eu quero colocar medo em vocês. Amém? Só estou anunciando para vocês o que a Bíblia diz. Que nos últimos dias vão vir aflições e dores sobre o mundo. Mas aquele que tiver Cristo e a presença do Espírito nele, vai ser guardado de toda a aflição. Alguns vão morrer, mesmo crendo em Cristo. Que vão ser mártires, né? Vão ser pessoas que vão se entregar por amor ao Evangelho. Mas a grande maioria vai ser preservada pela presença de Deus. Glória a Deus. Colossenses 1,15, ó. Então o meio pelo qual você conhece Deus hoje é através de Jesus Cristo. Põe o próximo, Thaís. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, na terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Então tudo foi criado por Deus. E Deus veio na terra, na pessoa de Jesus Cristo. Quanto mais você conhece a Deus, quanto mais você conhece a Cristo, menos as coisas desse mundo têm poder sobre a sua vida. Porque mais forte vai estar a sua fé. Vocês compreendem? Mais o Espírito Santo vai conseguir guiar o seu coração. Mais o Espírito Santo vai conseguir te levar para bons caminhos. Mais aquele versículo que a gente sempre fala, né? O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, né? Guia por águas tranquilas. Mais você vai desfrutar dessas palavras. Se você decidir com todo o seu coração conhecer Eu estou pregando aqui para vocês, mas eu tenho ciência que não é o que eu estou pregando que vai fazer você conhecer a Deus. É você abrindo o seu coração e a presença do Espírito de Deus vai se revelar para você. Vocês entendem? Compreende? Quantos de vocês gostariam de conhecer mais a Jesus essa noite? É o que está acontecendo. Compreende? Fala assim, Deus é Criador. Todos esses atributos incríveis que a gente leu aqui, faz parte de Deus e tem mais ainda que a gente nem leu. Mas Deus, quando Ele quer conversar com você, quando Ele quer falar, Ele se revela de maneira pessoal. O que significa pessoal? Significa Deus ser esse Criador incrível, imenso. Ele puxa a cadeira e senta do seu e começa a conversar com você. Você entende? Agora imagine, o Criador do universo conversar com você. Agora eu vou te deixar explodir o seu coração e a sua mente. Imagine o Criador do universo habitar em você. É o que acontece quando você entrega a vida para Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo passa a morar em você. E nunca mais você é a mesma pessoa. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nesse momento e... Espírito Santo. Fala para o Senhor que você quer conhecê-lo nessa noite. Fala, Senhor, eu quero conhecer a sua presença, eu quero conhecer o Senhor. Eu quero te adorar e te amar com todo o meu coração. Mas eu não posso te adorar, eu não posso te amar com todo o meu coração se o Senhor não se revelar a mim.
Por isso eu te peço, se revela a mim, Senhor, essa noite. Olhe para que Ele se revele a você essa noite. Fale para Ele. Fale, Espírito Santo, eu quero conhecer a sua presença. Eu quero conhecer a sua bondade. Eu quero conhecer o Senhor. Fale para Ele que você quer conhecê-lo nessa noite. Coloque a sua vida, o seu coração aos pés dele.